Quer você goste ou não, o minimalismo está perdendo força na decoração. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Qual é o estilo de decoração que está entrando no lugar para tirar o minimalismo de cena? E na verdade isso não está acontecendo apenas na área de decoração, mas em várias áreas, como na moda, indústria da música e muito mais. E aqui hoje, gente, eu pesquisei muito sobre esses estilos de decoração, por que eles estão entrando em alta, quais são as referências que estão sendo usadas aqui no Brasil para decoração. Mais uma coisa que eu quero deixar muito claro nesse vídeo para vocês é que um estilo de decoração não estar tão na moda, tão em alta, não quer dizer que você não deve usar ele. Você deve usar algo que vai remeter ao que você sente, ao que você gosta, à sua personalidade. Então, independente se uma coisa está em alta ou não, o estilo de decoração que você escolher para sua casa é aquilo que reflete o que você gosta, porque a nossa casa, o nosso lar, é aquele ambiente de acolhimento em que a gente precisa se sentir bem. Eu sempre falo isso toda vez que eu vou falar sobre tendências de decoração com vocês, porque muita gente já vai para a interpretação, eu não vou jogar tudo fora e começar tudo de novo, só rico pode trocar. E tendências, gente, vão ser trocadas todo ano, se você pode ou não pode trocar. Independente disso, as mudanças elas vão continuar sendo realizadas no mercado, né? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu não vou seguir esse novo estilo de decoração, essa nova tendência. Eu estou seguindo um estilo um pouco mais minimalista na minha casa, não 100% minimalista, né? Porque eu adoro vários itenzinhos de decoração, mas eu trago bastante ali de um estilo japandi para minha decoração. Então, eu não pretendo mudar esse meu estilo tão cedo, mas também não quer dizer que eu não vou mudar depois, que vai ser eternamente esse. E essa é a graça da decoração, né, gente? Eu sempre falo uma coisa que nós não somos os mesmos. A nossa vida não é a mesma, a nossa vida ela se renova, nós nos renovamos a cada ano, mas você pode manter a decoração se você quiser por anos e anos, mas você pode renovar a sua decoração também de tempos em tempos se você quiser. A gente também não precisa ficar eternamente com as mesmas coisas, assim como nós mudamos, a nossa decoração pode mudar também. E o que eu queria falar aqui para vocês sobre o novo estilo de decoração é que muita gente ainda não sabe qual é esse estilo de decoração, mas no Brasil, exatamente, são 4 estilos de decoração que estão sendo usados, que eles estão sendo misturados para transformar em um estilo. Todo mundo acha que é só o farmhouse, mas não é. O farmhouse é um dos estilos de decoração. Muitas pessoas usam alguns móveis, algumas cores que vão trabalhar com farmhouse, mas são 4 estilos, então eu fiz muito estudo sobre isso. Eu vi ali o estilo dos móveis e também tem uma questão. Como é um estilo novo de decoração, as coisas estão muito caras, né? Os itens decorativos estão muito caros, isso é muito comum, né? No início tudo é muito caro e não tem tantas opções ainda, as marcas ainda não estão trazendo muitas opções. Vários influenciadores, arquitetos, designers, eles importam a decoração, compram ali de sites como Shein, AliExpress e outros sites internacionais para poder chegar esse item que não é vendido aqui no Brasil. Então eu vejo assim, o pessoal comprar muito nesses outros sites. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses estilos de decoração. O primeiro deles é o coastal, eu acho que é assim que se pronuncia. O meu inglês não é muito bom, tá, gente, a pronúncia, mas ele se escreve coastal. Eu vou deixar aqui escrito para vocês. Ele é um estilo de decoração meio praiano americano. São 4 estilos de decoração, 3 é mais americano e 1 é inglês. Então, nós estamos trazendo muita referência desses 4 estilos de decoração aqui para o Brasil para montar essa nova tendência. E o primeiro é esse estilo que ele é meio praiano, né? Ele é meio costeiro, como se diz.
E eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês. Ele é um estilo de decoração que muita gente olharia e falar, é o farmhouse. Não é o farmhouse. E muita gente confunde isso porque estilos de decoração americanos, eles são muito parecidos entre si por causa da arquitetura das casas, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E sim, gente, é muito difícil de identificar qual é um, qual é outro. E são muitos detalhes para falar num vídeo só. Hoje eu vou falar de muita coisa. Hoje eu vou falar sobre estampas, revestimentos, madeiras, alguns materiais. Ainda tem muita coisa para falar, como estilo de móveis, paletas de cores, que eu vou trazer em próximos vídeos para vocês, porque senão esse aqui vai ficar uma aula muito longa, tá? Mas eu trouxe essa primeira imagem para vocês verem. Esse estilo de decoração, ele trabalha muito bancadas, paredes brancas, armários, não necessariamente azul, mas tem toquezinhos de azul, bastante palha e ratã, e ele é um estilo de decoração um pouco mais clean, né? Um pouco mais branco, com toquezinhos de azul. Aqui é o quarto, por exemplo, então vocês podem ver que tem vários itenzinhos diferentes, móveis trabalhados, móveis com pés diferentes, talvez um toque um pouco mais pro vintage também. E esse aqui é um último exemplo. Eu vou falar um pouquinho, né, mas vocês já podem notar aí uma mistura de um estilo um pouco mais moderno com detalhes que parecem ser um pouquinho mais vintage. O próximo, que é o estilo inglês, que é o cottage ou cottage em inglês. Ele é um estilo de decoração um pouco mais fofinho, como eu posso dizer. Ele é um estilo de decoração muito próximo do estilo provençal, ele tá ali na casa do provençal, mas ele traz detalhes mais rústicos, principalmente na parte da madeira. Mas ele também traz estampas florais, alguns outros tipos de estampas também. Aqui é um exemplo para vocês. É uma decoração mais clean, que a gente olha, tem essa pegada um pouco mais vintage aqui. Sofás que tem aquela cara de bem confortável, bastante palha também, pedra. E as cores são bem neutras, bem apagadinhas. Então vocês podem ver ali um verde meio acinzentado. Até o tapete, que é vermelho, é um vermelho mais apagado. Uma coisa eu posso dizer para vocês, as cores vivas ainda não estão voltando. Está voltando ambientes com mais informação, com um pouco mais de cor do que os ambientes anteriores, que eram mais minimalistas, mas as cores ainda continuam bem dessaturadas, bem daquelas cores apagadinhas, sabe? Esse modelo de sofá em específico é muito característico, tem os bracinhos um pouquinho mais torneados ali, os bracinhos mais arredondados, estampas florais, móveis bem trabalhados, e ele tem esse fundo um pouco mais claro também, né? As cores bem dessaturadas, como eu falei, tem cor, principalmente verde, azul e rosa, mas são cores bem clarinhas, quase no tom pastel. Última imagem desse estilo aqui, cores muito claras, praticamente sofás ou brancos ou mais coloridinhos. A madeira, vocês podem ver que é usada aqui uma madeira mais rústica, mas é uma madeira clara, assim como o coastal, o anterior, que é um estilo mais praiano. Esse aqui ele também pode trabalhar um toquezinho de azul. Aqui no Brasil eu não vi ninguém trabalhando muito com azul, mas eu vou falar sobre uma estampa que está sendo bem trabalhada aqui também. E todos os estilos de decoração trabalham com muitos itens, como vocês podem ver, livros, abajures, quadros, vasos com flores. Estilo farmhouse, que é o estilo de decoração que muita gente acha que é o estilo de decoração do momento. Mas não é só ele, né? Porque aqui no Brasil eles fazem uma mistura bem grande de estilos e, como eu falei, existem estilos que são muito parecidos entre si. Esse aqui já é o farmhouse. É parecido sim, mas ele tem as suas próprias características. A madeira é uma madeira mais quente do que o anterior, ainda uma madeira bem rústica, também trabalha bastante palha, mas trabalha também, gente, muitos quadrinhos, as molduras de parede, como o shiplap na horizontal, na vertical, o board and batten, então tem várias características. Almofadas e quadrinhos escritos com uma letra assim super específica do farmhouse. Então é lembrar
como se você estivesse criando uma casa dentro de um celeiro pintado todo de branco e a casa tá dentro de um celeiro. Então é basicamente isso que a gente pode pensar do estilo farmhouse. Outra imagem aqui do farmhouse para vocês, então como eu falei, muita palha, juta, cestos assim de vime, de bambu. A madeira é um pouco mais escura. Os quadrinhos, tem muitos quadrinhos com referências de fazenda, com desenhos de vaquinhas, de galinhas, de porcos. Então vocês vão ver muitos desses desenhos e porta-retratos também que tenha desenhos e letreiros relacionados, aqueles latão de leite. Então vocês vão ver muito disso que lembra coisas de fazenda dentro dessa decoração. E que é a parte que muita gente não está usando do estilo farmhouse. Por isso que eu falo para vocês que está sendo uma mistura de estilos de decoração. E o último estilo, ele é um estilo um pouco mais escuro do que os anteriores. Eu pesquisei muito sobre ele e ele é chamado de transitional. É um estilo de decoração um pouco mais escuro e que principalmente ele ficou em alta porque a cor do ano de 2025 é o marrom. Eu já estou vendo algumas marcas lançarem a do ano que vem. A Souvenir lançou, que é um tom de verde com um rosa queimado, meio lilás. Então teremos um pouco mais de cores, mas como eu falo para vocês, não são cores vivas para o próximo ano, ainda são cores bem dessaturadas. E esse estilo de decoração, com certeza, vocês já devem ter visto, eu já trouxe muitas imagens de referência. Ele tem sofás, tapetes no marrom, né, um marrom tanto do mais claro quanto para o mais escuro. Ele tem bastante metal preto misturado com o metal bronze envelhecido. Ele tem uma madeira rústica escura também, então ele é um estilo de decoração um pouco mais escuro nos móveis e o ambiente é todo branco, né? Então as paredes são todas brancas, um bege bem clarinho. Um outro exemplo aqui para vocês, esse não é tão escuro, mas ele segue um pouco desse estilo de decoração. Quadros com paisagens bem apagadas, a mistura ali da madeira, uma madeira bem escura, às vezes com uma madeira clara. E a última imagem aqui, também muito usado esses vasos mais rústicos, que o pessoal chama de wabi-sabi, porque ele traz esse detalhe como se fosse um vaso antigo que pegou bastante umidade, que tá meio manchado ali de terra. Então tem muito desse vaso e aí vocês podem ver, né, o sofazinho meio parecido, as cores são meio parecidas, então tá um pouquinho de cada um desses estilos sendo usado aqui principalmente no Brasil. Agora nós vamos falar sobre as coisas que vão ser uma tendência muito forte por causa desses estilos de decoração, começando com estampas. Estamos com a volta das estampas em muitas coisas. Capas de almofadas, lençóis, poltronas, cadeiras, sofás, até mesmo a pintura de móveis a gente pode ver, papel de parede. Então essas estampas vão estar super em alta no próximo ano, a gente vai ver muito vendendo nas lojas, começando pelo listrado. A gente vai ser todo tipo de listrado que vocês imaginarem, desde o listrado risca de giz até listrados duplos, todo tipo de listrado. Aqui um exemplo para vocês, poltrona listrada, vai ter puff listrado, eu já estava vendo algumas decorações mais para o contemporâneo, com itens estampados e principalmente puff listrado era o que mais tem, mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês de poltronas listradas, papel de parede listrado, como eu falei, tem muitos tipos de listrados, e tanto no papel de parede quanto nos móveis e tecidos. Floral. O floral, ele está voltando também em capas de almofadas, em móveis, puffs, cortinas, em vários tecidos da decoração, porém, não é um florido super chamativo, super colorido. Ele geralmente tem uma base de cor clara no fundo e as flores são pequenas flores
que não chamam tanto atenção, não é uma estampa super caótica, aquela estampa que cansa só de ver, né? Aqui é um exemplo para vocês, então sempre tem uma cor no fundo, vai ser sempre uma corzinha neutra, mais apagadinha, e as flores também não são flores de cores muito coloridas, chamando atenção. Aqui a gente pode ver que é uma florzinha um pouquinho mais pro roxo ali, verdinho. E aqui ele está bem discretinho, mas está bem aconchegante. Papel de parede. Esse aqui também, flores bem leves, fundo clarinho. Então, o papel de parede florido, ele vai vir assim, em tons bem neutros. O xadrez, principalmente o xadrez Vichy. Então, tem vários tipos de xadrez, mas o xadrez Vichy vai ser o mais usado, tanto no bege quanto no azulzinho, vermelho, verde, amarelo, tudo em cores bem apagadinhas, nada muito vivo. Aqui é um exemplo, principalmente esses fechamentos de armários com cortininha xadrez. Vocês vão ver bastante, é uma opção, eu já dei essa opção para vocês, se você não vai colocar armário, ou você não vai colocar no momento o armário, então você quer dar uma escondidinha, essas cortininhas estão super em alta agora. Sofás, poltronas, puffs, tapetes não, mas quem sabe? Vamos ver aí os próximos capítulos, mas por enquanto tapete não. Mas aqui é um exemplo para vocês de um sofá xadrez. E por último, eu falei para vocês que teria uma estampa, né, que está sendo bastante usada, que é a estampa chinoiserie, acho que é assim que se pronuncia também. Esse nome acho que é no francês, mas ela é uma estampa derivada de uma estampa oriental. A oriental, ela tem vários desenhos, que é essa estampa de fundo branco com desenhos azuis. Eu acho que eu já tinha comentado num vídeo que eu acho lindíssima essa estampa, mas eu não conseguia encontrar o nome dela, e agora eu encontrei. Só que ela você pode encontrar de diversas formas. Em desenhos de flores, desenhos de pessoinhas, cavalos, casas, tem muitas opções, desenhos mais abstratos, geométricos, então vocês vão encontrar de tudo, mas geralmente é o fundo branco com um azul não tão escuro, mas nem tão claro, um azul de um tom mais médio. E essa estampa ela vai vir principalmente em vasos, jarros, porcelanas, cerâmicas e em alguns detalhes como capas de almofadas. Aqui é um exemplo para vocês. A capa de almofada, ela traz esse fundo branco com desenho azul, o abajur ali no fundo, nesse mesmo estilo. O tapete não é esse desenho, mas ele tem um detalhezinho no azul. E aqui um outro exemplo para vocês, olha, existem muitos desenhos diferentes, então não vou nem conseguir trazer todos aqui para vocês. Mas hoje em dia é um pouquinho mais difícil de encontrar no Brasil. Eu estou vendo em algumas lojas como a Camicado, a Casa Riachuelo, já tem algumas peças, mas a maioria das pessoas estão importando ali Shein, AliExpress, então aqui no Brasil a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para encontrar. Sobre tapete, esse tapete eu já havia falado para vocês, que é o tapete tipo persa, tipo belga. Eu falo tipo porque o original é extremamente caro, né, gente? É coisa ali de uns 40 mil reais. Mas a gente vai ter aí no mercado muitas imitações, muitos tipos nesse estilo, todos eles em cores bem apagadas. Essa é a diferença, porque o tapete persa é um tapete bem colorido, mas ele vai vir ali em cores bem apagadas. Como eu disse, tudo bem dessaturado, com cores bem apagadas. Então, tem cor, mas não é extremamente colorido. E aqui é um exemplo para vocês. Então, é um desenho ali que dá para ver que tem um desenho, um tapete estampado, mas não é uma estampa que chama super atenção. Ele dá um toque ali, uma textura mais pro piso. Também vamos ver de cores claras, cores escuras. Esse aqui é um exemplo de cor mais clara. Talvez a gente também comece a ver tapetes estampados de flores, mas as flores bem apagadinhas também. Então, para não chamar muito atenção ali no tapete. E mais de perto para vocês verem os desenhos. Esses aqui é bem difícil de encontrar no Brasil. Quando encontra é muito caro. Você encontra ali por 3, 4 mil reais, dependendo do tamanho do tapete, que varia bastante.
Vamos ver aí se a gente começa a ver ele baratear a partir do meio do ano que vem ou até no próximo, porque eu acho que essas tendências vão variar aí de 2026 até 2028 mais ou menos, que é esse tempo que está durando as tendências, tá, gente? Entre 2 a 3 anos mais ou menos. Por isso que eu falo para vocês que não é obrigatório você acompanhar, né? Porque nem todo mundo consegue, é muito difícil, é cansativo. É assim, você tem que viver só para isso. Eu que trabalho com decoração, eu não dou conta, né? Nem financeiramente e nem tenho energia para ficar fazendo tantas mudanças. Então, eu decidi ali, eu defini uma coisa que eu gosto e depois eu vou mudando uma coisinha ou outra. E falando sobre madeira desses estilos de decoração, eu comentei um pouco anterior, mas é basicamente 3 tipos de madeira. Começando com essa aqui, que é uma madeira todas nesse toque um pouco mais rústico, assim. Então, essa aqui é uma madeira que ela acaba sendo um pouco mais acinzentada, mais apagada, como se tivesse passado um produto e ela ficou esbranquiçada, sabe? É um dos tipos de madeira que vão ser bem usados. A madeira mais escurona e ainda fria, né, do Transitional. Então, ele tem uma madeira bem mais escura. E essa madeira que eu acho que é o que a maioria das pessoas aqui no Brasil se identifica mais, que ela parece ser uma madeira maciça, só que com aquela pegada de móvel antigo, né? De imperfeições, do móvel não parecer ser novinho. Então, isso vai ser muito forte. Móveis com imperfeição, como se você tivesse garimpado. Pode garimpar, com certeza, mas nem sempre o garimpo é tão barato quanto a gente imagina, né? Porque hoje em dia até garimpar tá ficando caro, né, gente? E sobre os revestimentos, tem 2 que nós já estamos vendo aí há pelo menos uns 2 anos ser muito usado, muita gente não usando exatamente nesses estilos de decoração, mas que tá ficando legal. O primeiro deles é o shiplap. O shiplap, eles são como se fosse madeiras na parede, pensando como se você morasse numa casa de madeira e você pintasse essas madeiras de branco. Então, essa é a ideia, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, aqui é um exemplo para vocês, como se você estivesse morando numa casinha de madeira. Mas as pessoas colocam ali feito de EVA, de PVC, de madeira mesmo, né? Aquele MDF bem fininho e pinta. E ele não precisa ser só branco. Ele pode ser verde, ele pode ser azul, ele pode ser bege, a cor que você escolher para sua decoração. Também o Burden Batten, que ele é aquelas fitinhas de madeira, né? Eu falo que ele é o boiserie americano, porque ele também é feito de várias formas, mas na verdade são só algumas ripinhas que você faz uma moldura na parede e vem com a tinta. Então, como vocês podem ver aqui, olha só, é basicamente algumas madeirinhas que foram colocadas com uma distância ali que a pessoa calculou e pintou. As pinturas também pode ser totalmente branco, pode ficar em tonzinhos de verde, de cinza, de bege, de marrom. E alguns lugares, né, tá colocando também essa prateleirinha na parte de cima, esse acabamento na parte de cima para apoiar alguns quadros, mas esse aqui você pode fazer até o teto, pode fazer aquela meia parede, que não é exatamente meia parede, é na altura de uma porta, por exemplo. Então tem várias formas que podem ser usados. E por último, o boiserie, ele é usado principalmente nesse estilo de decoração que é o Transitional. Ele é um estilo de decoração mais escuro, porém ele tem o boiserie. Eu sempre falo para vocês que o boiserie, ele é um item de decoração de estilos mais clássicos. Então ele vai ficar legal em estilos mais provençais, por exemplo, mas ele está sendo muito usado nesse estilo, porém ele está sendo usado de forma discreta. Ele é super discreto para ficar muito leve na decoração. Esse aqui é um exemplo. A gente praticamente nem percebe que tem um boiserie aqui na parede. Ele tá muito leve. Então, ele é usado de forma muito leve. Esse estilo de decoração aqui, ele não tem shiplap, mas talvez o Burden Batten vocês podem encontrar nesse estilo também. Outra coisa, né, que eu observei muito desses estilos, são 2 pedras que estão sendo bem usadas. A primeira é uma pedra que lembra muito o travertino, tem vários modelos parecidos. Tem um que chama limestone, acho que é limestone,
acho que é assim que se pronuncia. Aqui no Brasil ele é muito conhecido como travertino e tem a família do travertino ali com vários outros tipos de pedra que são muito parecidos. Então, principalmente ela bem rústica, bruta, naquele acabamento um pouco mais escovado, então tá trazendo um pouco dessa parte mais rústica, tanto para as madeiras quanto para as pedras. Então, ela não é uma pedra que vai estar polida, uma superfície polida, e vocês vão ver, gente, em móveis, em adornos. Então essa é uma das pedras. Eu trouxe esse exemplo aqui, mais americano para vocês, que não é o travertino, mas é uma pedra nesse estilo bege, assim, bem marmorizada. Não é a pedra da parede, é a pedra da bancada, tá, gente? Inclusive, essa luminariazinha, essa arandela, também é um modelo que está sendo muito usado, mas eu quero trazer sobre isso no próximo vídeo para vocês. E pedras verdes. Pedra verde, revestimento que lembra um mármore verde. E existem vários tipos desse mármore verde. Então tem um mármore que é bem marcado, como esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Tem outro que não é tão marcado. Aqui no Brasil a gente tem o verde Ubatuba, uma pedra nacional. Mas está sendo usado, gente, até essa sensação de pedra verde no chão, né, agora no Brasil, e com essa madeira escura. Então está sendo bem usado revestimento imitando mármore verde com um MDF bem escuro. E por último, metais. Em alguns ambientes, em alguns estilos, o metal preto está sendo muito usado, mas principalmente o dourado envelhecido, ou dourado ou bronze envelhecido. E ele está sendo usado em tudo que é relacionado a metal, puxadores, torneiras, molduras de quadros, adornos. O preto também está sendo usado e está sendo usado os dois juntos. Não tem problema usar os dois juntos, é uma combinação muito legal. Mas aqui eu trouxe um exemplo para vocês, olha só. Os puxadores, tem puxador de bolinha, de conchinha, ali até a torneira, né, é bem comum essas torneiras de água filtrada em cima do fogão, que é para encher a panela na hora que coloca em cima do fogão. Aqui, molduras de espelhos, de quadros, detalhes de móveis. Vocês podem ver tanto na moldura do quadro quanto na moldura do espelho. E também em luminárias, né? Assim como essa luminária que eu falei para vocês que também está sendo super usado esse modelinho, né? Com cúpula de pano. E o vasinho ali embaixo, né? Com a estampa. E vocês também podem ver aqui os quadros. Eles estão com essa moldura mais trabalhada e também no dourado, né? No dourado envelhecido. E também vamos continuar por um bom tempo com quadros e porta-retratos com passepartout. E o passepartout bem largão, né? A gente começou com o passepartout fininho e agora os passepartout são bem largos, com a foto ou o desenho que você vai colocar bem pequenininho assim, centralizado. Tem muitos outros detalhes para falar, como vocês podem ver, gente. São estilos de decoração com muitos detalhes. Então tem o estilo dos móveis para a gente falar, estilos de luminárias, estilos de adornos. Tem muita coisa ainda para a gente conversar e eu quero trazer um pouco para vocês de como decorar nesse estilo. Se a gente já encontra alguns móveis e decorações aqui no Brasil, alguns achadinhos para vocês. Mas eu quero saber aí se você gosta desse estilo, se você já está vendo o pessoal usar bastante, porque eu já estou vendo muitas influenciadoras do Brasil com a casa nesse estilo, mudando a casa para esse estilo de decoração. Aqui na descrição eu tô deixando para vocês o link da nossa consultoria. Estamos aí finalizando as vagas desse ano já. São pouquíssimas vagas para você fazer a sua consultoria, para poder já fazer as mudanças de final de ano para sua casa. Temos o link da nossa loja de decoração lá na Shopee, que tem vários itens de decoração e vasos maravilhosos para vocês. E também temos o link do nosso curso Turma da Decoração aqui no YouTube para vocês. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @Carol Esprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo!